Conheço essa uva. Essa uva. Ontem uma sobreviveu. Por aqui. Bak na banyo. Isso vai ser difícil. Ainda mais. Sério. É uma vida. Difícil. Deixa eu sobreviver. O único jeito é isso. Sobreviver.
Graças a Deus. Que chatice. Não, aí não. Mandei, ó, deixa que ele chegou que eu tô mandando de mamãe, não fiz. Porque tá muito teimoso. Hoje ele gosta de teimar comigo. O que é, aliás? Eu sei que eu não bebi, eu sei que eu não bebi o remédio, mas eu não sei, eu acho que eu bebi o remédio. Eu falei que eu vou te pegar, besta, na mentira. O que eu queria que você me confessasse. Aí agora te peguei, negão. Eu só acho. Acertei! Nossa, eu nem ia conseguir me segurar aí. Eu só acho. Mentira, besta, que eu falei, era só pra te pegar. Tá lá no armário, lá fora. Não, eu só acho. Só isso, né? Só isso. Tá bom. Não, a Cana já tinha ganhado desde mesmo quando era pra fazer silagem. E quanto vai ficar isso? Ah, então sem não.
Mas não montou a invenção, porque nós não tínhamos dinheiro. E se não contratando, não vai ter muito bom.